Então, essa é um resuminho da história que eu estou contando para vocês, porque talvez vocês tenham nascido depois e tenham ouvido algum professor de história contar diferente. Eu vi, eu presenciei, eu testemunhei, né? Inclusive a cena eu acompanhava pela rádio Onda Curta, né? O governador Carlos Lacerda, no Palácio Guanabara, cercado, vinha a tropa do almirante Aragão, e ele ao microfone: vem Aragão que eu estou te esperando de metralhadora em punho. O governador resistindo. Aí apareceram 2 tanques dos 2 Etchegóin, um deles pai do meu amigo general Etchegóin, que hoje está na reserva morando em Novo Hamburgo, deram apoio e o general Aragão fugiu, né? Lá na academia foi um encontro da tropa do 2º Exército e os cadetes. Ninguém atirou, claro. Os cadetes estavam prontos para dinamitar os viadutos para impedir que a tropa do 2º Exército, do general Cruel, fosse para o Rio. Lá confraternizaram Cruel e Médici. Um amigo meu estava de azulão com a bandeira do Brasil, testemunhando a cerimônia, que praticamente ali deu por fim a parte militar. Bom, eu assisti agora há pouco, inteirinha, a cerimônia de lançamento, estreia em Belo Horizonte, tinha que ser em Minas, né? Da Associação Brasileira dos Jornalistas Independentes, que tem por sigla a Joia, né? Estava lá o Augusto Nunes, que fez uma bela preleção, o Serrão, né? O presidente é o José Aparecido, o meu xará também estava comandando lá, mas eu gostei muito da fala da Cristina Grêmio, né? Padre Kemmel, padre que foi candidato à presidência, deu a bênção a todo mundo, mas Cristina Grêmio disse, pois tem jornalista aí que, na verdade, eu chamaria, diz ela, chamaria de jornalista trans, porque acha que é jornalista. Eu diria, na verdade, é um infiltrado ideológico, né? Aí dá no que dá. Bom, vamos em frente, não esqueça de se inscrever, apertando aí o botãozinho da inscrição, e ao final não esqueça também do gostei ou não gostei. Bom, o presidente Lula hoje, numa reunião ministerial, confirmou que o companheiro de chapa dele, em busca da reeleição, vai ser o mesmo vice Alckmin, né? Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin parece que gostou de voltar à cena do crime, onde se canta como ele cantou, a Internacional Comunista, e depois se perde a bênção do bispo em Aparecida, né? Bom, ele continua vice, mas deixa o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Agora é MIDIC, antes era MIC, né? O pessoal gosta de nome comprido para ganhar tempo, né? E como ele, um total de 14 ministros deixam o governo para ser candidatos. Eu acho que o principal é o ministro da Fazenda, Haddad, que quer ser candidato ao governo de São Paulo, né? Os outros, em geral, voltar a ser deputado federal, dos direitos humanos, voltar a ser deputado estadual de Minas, e outros querem ser senadores. Bom, o presidente confirmou que finalmente, depois de ter anunciado há 4 meses, vai enviar para o Senado a mensagem indicando o Jorge Messias, advogado-geral da União, como substituto de Barroso, pegando a vaga de Barroso. Demorou bastante. E o Jorge Messias, diante disso, disse que vai conversar com os senadores com humildade e fé. Não é uma exigência da Constituição. A exigência da Constituição é com
notável saber jurídico e reputação ilibada, isso sim, que teria que demonstrar na sabatina do Senado. E teve gente que não demonstrou isso e está lá, porque a gente está vendo que não tem notável saber jurídico. Inclusive tem um que rodou 2 vezes em exame para juiz. Já isso deveria rodar no vestibular, nem entrar no Senado. Né? Mas brasileiro é bom, né? Como dizia a Kate Lira, brasileiro é bonzinho. E vamos ver o que faz a sabatina do Senado, se confirma o notável saber jurídico. Notável eu acho que não é, porque o pessoal nem sabia quem era, entenderam mal, Bessias, quando pela primeira vez foi pronunciado o nome dele, quando Dilma disse que ele ia trazer uma nomeação de Lula para ser ministro da Casa Civil para evitar a prisão de Lula. E todo mundo entendeu Bessias na dicção da Dilma. Mas, quer dizer, não era uma pessoa conhecida. Não tem notável, não é notório, né? Notório é quando não tem reputação ilibada, aí é notório. Mas, enfim. E essa coisa, eu ouvi um senador, eu não lembro agora o nome dele, dizer que não vai mais receber candidato a Supremo no seu gabinete, porque a pessoa chega lá e promete 1000 coisas. Né? Ele estava se referindo ao Gonê, né? E que aí eu acho que era o Magno Malta. Enquanto o Gonê falava, o Magno Malta consultava o telefone sobre o currículo de Gonê e disse, não, mas o que o senhor está me dizendo é tudo contrário do que está aqui. Agora chega na sabatina do Senado e depois vai a plenário e a decisão é política, não é uma decisão que submeta um candidato ao mais alto cargo do judiciário brasileiro a uma prova. Liga para o Ives Gandra, pergunta, manda sugestão de pergunta, o que eu devo perguntar, o que na Constituição está difícil de esclarecer. Não? Aliás, por falar nisso, o Conselho Federal de Psicologia baixou uma resolução dizendo que os psicólogos não podem misturar psicologia com religião. E eu tenho sabido de muita gente que encontrou solução na religião.